pedir para todo mundo, por favor, desligar o áudio. Pra gente... Isso, obrigado. Né? Vamos ver se agora o professor consegue plotar aqui os slides. Isso, beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom. Vocês estão vendo os slides do professor? Sim, começou a aparecer. Agora sim. Está escrito revisão bimestral, vocês estão conseguindo ver? Aham. Beleza, então. Pessoal, a gente vai dedicar, então, a aula de hoje a falar sobre os principais aspectos que a gente estudou, tá bom? Fica atento, porque durante a aula o professor vai dar dica de qual conteúdo pode cair, tem mais chance de cair, tudo bem? Então, assim, a gente tem várias aulas, né? Vamos, então, todo mundo começar lembrando um pouquinho da definição de parasita. O que é parasita, né? A gente falou que na natureza existem muitos tipos de organismo, né? E esses organismos interagem entre si. Então, a gente tem relações entre os organismos. Nós, por exemplo, e os vermes que existem na natureza, nós, os outros animais. Existem alguns seres que vivem à custa do outro. Ou seja, precisam de um outro ser vivo para conseguir sua alimentação, né, seu desenvolvimento. Isso é um parasita, aquele que come a mesa do outro. Né? Existem aqueles animais, vermes de vida livre, por exemplo, né, que a gente encontra no solo, a gente encontra na floresta, que não tem muita relação. Outros, porém, causam doenças, como os parasitos, porque eles estão muito associados a gente. Né? Bom, a gente falou, por exemplo, que quando a gente começa a estudar os parasitos básicos, né? A gente tem, então, na protozoologia, nós temos aí 80 doenças em humanos, né? E o estudo dos vermes são aproximadamente 300. Então, olha quanto tipo de parasito a gente tem para estudar. E a gente só começou a estudar alguns até agora, né? Bom, lá na primeira aula, eu havia falado que, como os parasitos se relacionam com a gente, nós temos algumas formas de relação, de associação, né? Então, a gente tem, por exemplo, desde a forma mais básica, que é o comensalismo. É quando a gente tem dois seres vivos se relacionando, né, e cada um tira proveito da situação. É uma situação mútua, né, em que um ajuda o outro. Como, por exemplo, o crustáceo que está limpando a boca do peixe, né, ou, por exemplo, o peixe palhaço aqui da direita, que aproveita as algas para sua alimentação. Né? Porém, existe um tipo mais danoso de relação, que é a parasitária, o parasitismo. O parasita, ele depende completamente do seu hospedeiro, do ser vivo, para a sua alimentação, para o seu crescimento. Se não houver hospedeiro, ele não fecha o seu ciclo de vida. Então, todas essas doenças que o professor comentou até agora, malária, toxoplasmose, se não houver os pré-requisitos, se não houver um hospedeiro, se não houver um sistema, a doença ela não se desenvolve. Como a gente pode ver aqui um carrapato, por exemplo, no animal silvestre, aqui nesse veado da direita, né? Ou esses vermes achatados aqui parasitando esse peixe, certo, pessoal? E a gente tem vários tipos de casos. O professor, só está aparecendo ali o slide que parece escrito revisão, não está aparecendo outras imagens. Ah, vocês não estão conseguindo ver nada que o professor está passando? Ficou só a primeira imagem aí, só que o professor colocou. Ah, na verdade, só aparece as aulas só e a revisão só, mas não abriu, sabe? Até agora não abriu. Entendi. Então, deixa o professor tentar uma outra estratégia. Ah, só um minutinho. Agora apareceu para vocês? Ainda não. Agora sim, professor. Agora tá. Apareceu? Um peixe, Agora dois sim. peixes. Beleza, né? O senhor estava falando aqui do parasitismo, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, os seus vídeos, né? Um carrapato na direita, na esquerda, um peixe, né? Na direita, mostrando um pouquinho das espécies que precisam para sua sobrevivência, né? E a gente se pergunta, né? Quando a gente tem, por exemplo, um parasita, a gente pensa assim, por que o parasita consegue infectar uma pessoa? O que ele tem
que as outras formas de vida não apresentam, né? Ele tem que ter alguma coisa especial. E aqui a gente mostra, né, que os parasitas, algo que a gente falou lá no primeiro dia de aula, eles têm adaptações. Então, eles têm estruturas no seu organismo que fazem ele sobreviver lá dentro da pessoa, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns parasitas que têm um gancho, como a gente pode ver nessa seta aqui. Aqui a gente tem um verme alongado, né? Ele tem um gancho e essas ventosas. E ele consegue fazer uma adesão ali na parede do intestino da pessoa, por exemplo. A gente tem aqui, mostrando essa adesão, né? A gente tem o que a gente chama de lampreia, que é um peixe parasitário, que ele vai grudar com a sua boca aqui na parede muscular e vai tirar nutrientes do peixe, por exemplo, né? A gente tem protozoários, como a giardia, que a gente estudou, que tem um disco que consegue se aderir. E, por fim, olha aqui a cabeça, por exemplo, de uma tênia, né? Você pode ver esses escólex na cabeça, ela é cheia de ganchinhos, né? Que ele vai usar para aderir na parede do hospedeiro. Então, os parasitas, eles contam com adaptações para conseguir sobreviver no corpo da pessoa. Tá? Aí a gente foi para a aula 2 e a gente falou um pouquinho sobre tipos de parasitismo, né? Existem vários tipos de parasitismo, e esse slide aqui que o professor mostrou, ele exemplificava alguns exemplos, né? Isso aqui, na verdade, não vai cair na prova, essa classificação. Não vai ter uma pergunta, né, para você diferenciar entre esses tipos de parasitismo. O que você precisa lembrar é que existem aqueles parasitas que, às vezes, acabam infectando um hospedeiro, um indivíduo, por acidente. A pessoa, ela se encontra, por exemplo, num ecossistema que normalmente ela não estaria, a pessoa acaba tendo um tipo de contato com material que normalmente a espécie não tem, né? Porém, existem aqueles que são parasitas obrigatórios, como esse penúltimo aqui, ó, considerado o tipo básico de parasitismo, né? Sem ele, o parasita é incapaz de sobreviver. Todas essas doenças que o professor comentou até hoje são tipos de doenças obrigatórias, parasitas obrigatórios. Ele não tem outra opção a não ser parasitar o ser vivo, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente está mostrando dois tipos, né, de parasitas que abrigam um lado o ser humano, outro os animais, né? Esses parasitas aqui são parasitas obrigatórios, né? Existe também duas palavrinhas que o professor explicou para vocês, né? Uma que se chama estenoxeno. O que é estenoxeno? Aquele parasita que só tem um hospedeiro. Só um tipo de hospedeiro no cardápio dele, né? Por exemplo, o Ascaris lumicroides, que é o que a gente chama de amarelão, né? O Ascaris, ele só infecta ser humano. Então, ele é estenoxeno. Ele só tem um tipo de hospedeiro. Outros parasitas, por exemplo, que o professor comentou, como o Toxoplasma gondii, ele já pode infectar uma grande variedade de hospedeiros. Então, a gente está falando de cão, de gato, de ser humano, de boi, de suíno. É muito animal por aí. Então, ele é eurixeno. Ele tem muitas variedades de hospedeiro. Ok? Estenoxeno só um, eurixeno vários. Bom, a gente também comentou que existem alguns animais que são responsáveis por manter o parasita viável no ambiente. Você pode pensar assim, tudo bem, professor, mas tem aquelas doenças, por exemplo, que a gente sabe que não estão tão comuns hoje. Não tem uma frequência tão grande, né? As doenças, elas oscilam. Às vezes elas estão uma grande quantidade, às vezes elas estão baixas. Quando você tem um patógeno que ele está em baixa frequência, não está causando tanta doença assim, onde que estão esses bichos? Será que eles acabaram completamente, sumiram? Não. Né? Eles ficam viáveis em alguns animais da natureza. Animais que geralmente não desenvolvem tanto a doença, animais são um pouco mais resistentes. Esses animais são chamados de reservatórios. Reservatórios são aqueles animais que mantêm o micróbio ou o parasita viável, mas a gente não tem uma explosão de casos. Eles é que mantêm aquele bicho ainda existindo, né? Aqui a gente está mostrando, por exemplo, os reservatórios de uma doença que é a leishmaniose, que a gente já estudou, né? Quem mantém a leishmaniose viável são os cães selvagens e os cães urbanos, né? Os cães ali da cidade, que mantêm esse patógeno vivo. Senão, se você não tivesse ninguém que mantém ele vivo, né, certamente esse animal já estaria sendo extinto. Né? Bom, outro tipo de classificação que a gente tem, que a gente comentou algumas vezes aqui em sala de aula, é o tipo de hospedeiro. Às vezes a gente falava que a gente tinha um hospedeiro chamado de definitivo,
e às vezes a gente falava que um determinado hospedeiro era intermediário. Qual que é essa diferença, pessoal? O hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar os adultos, as formas adultas, o seu corpo. Já o intermediário é aquele que abriga as formas jovens, né? Você não precisa decorar isso em cada doença, né? Porém, você já deve lembrar, por exemplo, que às vezes o professor falava, por exemplo, na toxoplasmose, o gato é o hospedeiro definitivo. O que a gente quer dizer com isso? Que no intestino do gato, a gente abriga as formas adultas, aquelas formas que se multiplicam, se reproduzem, né? O ser humano, por exemplo, é a forma definitiva, por exemplo, do tripanossoma, né? Nós abrigamos as formas maduras, as formas que se reproduzem. Certo, pessoal? Isso varia de um animal para o outro. Por exemplo, aqui ele está mostrando o ciclo de vida da tênia, né? Da solitária. Aqui, o verme adulto, ó, ele se encontra onde? Ele se encontra aqui no homem, né? A forma intermediária, o hospedeiro intermediário, vai abrigar as formas mais jovens no suíno. Certo? Beleza. Para a gente finalizar essa parte básica, a gente também tinha falado do ciclo de vida, né? Existem aqueles ciclos, por exemplo, em que só precisa de um hospedeiro para ele se desenvolver totalmente, né? Ele não precisa passar de um animal para o outro. Esses são os monoxenos. Os heteroxenos são aqueles que precisam passar por dois tipos de organismo. Geralmente um mosquito e geralmente um adulto, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente tem um heteroxeno. Por quê? Ele precisa passar não apenas pelo inseto para se desenvolver, mas também por um segundo organismo, o homem. Isso é heteroxeno, certo, pessoal? Para nossa prova, eu não digo que isso não seja importante, certo? Aqui monoxeno, né? Monoxeno só precisa passar por um organismo. Eu não digo que isso não seja importante. Porém, não é muito esse tipo de conteúdo que o professor vai cobrar na prova, tudo bem? Só que o que o professor falou são os aspectos mais básicos. A partir de agora é que a gente realmente vai começar a ver os pontos mais importantes para a nossa prova. Tudo bem, pessoal? Então, a gente agora vai falar de doenças causadas por protozoários. Algumas semanas o professor trabalhou isso com vocês, né, no último mês e meio, nos últimos 2 meses, na verdade. Tá? Primeiro, uma das doenças mais relevantes que a gente tem aqui nas Américas. Tripanossoma, também conhecido como doença de Chagas. Quem são os tripanosomatídeos? Né? São aqueles parasitas que habitam o nosso sangue. São protozoários, que têm flagelos, e que precisam invadir células do nosso sangue para nos infectar. Né? Esses protozoários, eles são responsáveis por uma doença muito importante. Aqui, nas Américas, chamada de doença de Chagas. É o tal do Trypanosoma cruzi. Lá na África, a gente tem uma versão análoga, uma versão parecida, que é a doença do sono, também chamada de tripanossomíase africana. Né? Esses parasitas, então, esses tripanossomas, que infectam o nosso sangue, eles causaram muitos problemas para a gente. O Trypanosoma cruzi, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Se você lembrar, o professor mostrou aqui, por exemplo, como que a gente descobriu, identificou a doença de Chagas pela primeira vez. Né? A gente teve aqui um pesquisador, que é o Carlos Chagas, um pesquisador médico muito famoso, né? Que foi lá para Minas Gerais, a convite do governo do Brasil, no começo do século XX, para tentar identificar por que as pessoas estavam enfraquecidas, por que tinha uma cidade, La Sance, né? Que tinha alguns problemas sérios de saúde. Bom, ele verificou que havia no sangue das pessoas que estavam com sinais de cansaço, de febre, a presença de um parasita. Né? Esse parasita, ele não só infectava pessoas, como ele é transmitido por um vetor. Esse vetor é o barbeiro. Era aquele inseto que você encontrava nas habitações, nas moradias dessas pessoas. Né? Casas de pau a pique. Algo que a gente comentou lá na nossa revisão. Aqui a gente tem um mapa das Américas, na América Latina especificamente, onde o parasita ele é principalmente comum. Né? Quais pontos o parasita ele é comum? O Trypanosoma ele é comum principalmente na América Central. O problema é que devido à imigração, devido à transferência de casos, de tempos em tempos a gente costuma ter também casos de doenças de Chagas. Antes era muito comum aqui no Brasil, das últimas décadas para cá diminuiu. Né? E aqui a gente observa tanto uma microscopia do parasita, aqui a gente tem a forma invasiva, que é o Promastigota, né? Quanto a gente tem também a forma intermediária, que são aqui os vetores.
Esses são os barbeiros, né? Nós temos várias espécies, como triatoma, clostridium. Esses barbeiros aqui, eles são aqueles parasitas que se localizam nas nossas casas de pau, casas de madeira, feitas de madeira e de barro, né? Eles ficam nas frestas das casas e à noite eles fazem pasto sanguíneo, eles sugam o nosso sangue. Eles têm geralmente hábitos noturnos. Então, quando você está dormindo, ele vai te infectar, né? Aqui a gente tem um ponto importante. Nos últimos anos para cá, houve diminuição dos casos na América do Sul, porém, geralmente a gente tem intercâmbio de pessoas que estão, né, da América Central, passam aqui para o nosso país. Boa parte das pessoas, 20% a 30%, morrem de complicações cardíacas. Esse é um sinal crônico da doença, que a gente vai falar daqui a pouco. Essas são as 3 formas evolutivas do tripanossoma, né? O amastigota é uma forma que normalmente está dentro da célula, se multiplica. O epamastigota é uma forma que a gente encontra no mosquito, porque é um inseto, né? Um inseto que vai transmitir essa doença para a gente. E, por fim, o tripamastigota, que talvez seja o mais importante deles, que é a forma invasiva. Ele que é a forma que vai infectar de uma célula do sangue para outra, né? Aqui a gente tem o ciclo da doença de Chagas, né? Então, você tem, por exemplo, o vetor, que ele está contaminado, ele tem, por exemplo, na sua saliva as formas infectantes, o tripomastigota, e à noite ele vai picar a pessoa. O barbeiro, ele costuma defecar no mesmo local em que ele pica você. Então, quando você, por exemplo, coça pelo estímulo da picada dele, né, você acaba com a lesão que você provoca, misturando restos de fezes dele com a tua pele danificada. Nesse momento, você passa o parasita que estava nas fezes para a tua corrente circulatória. Aqui, o tripomastigota, ele penetra nas células do sangue, né? E ele se transforma na segunda forma, a mastigota. O amastigota é uma forma de multiplicação. Então, você vai multiplicar intensamente nas células, né? Até o momento em que novamente sai da célula e se transforma em tripomastigota. Então, em você, ele vai ficar de amastigota para tripomastigota, continuamente. Até chegar uma hora em que um outro vetor vai picar você e a gente continua o ciclo indefinidamente, né? Sintomas da doença de Chagas. Nos primeiros dias, a pessoa tem um sinal que é algo parecido com febre, né? A pessoa tem cansaço, enjoo, uma febre alta. Muitas vezes ela pode ter um aumento de fígado, por exemplo, né? Um sinal muito clássico de uma pessoa infectada por doença de Chagas é o que a gente chama de sinal de Romanã. O que é isso? Inchaço das pálpebras, do espaço em cima dos olhos, né? Isso é o sinal que a gente chama de clássico, tá? Porém, se a pessoa não busca um tratamento, se o caso evolui, chega um momento que a pessoa tem uma forma cardíaca, ou seja, o parasita ele é capaz de invadir vários órgãos. Sinais cardíacos, sinais digestivos, né? É muito comum uma pessoa, por exemplo, que tem sinais cardíacos da doença de Chagas, tá? Tudo bem, professor. Como que eu faço o diagnóstico dessa doença? Nós temos várias formas. A gente pode primeiro fazer um esfregaço sanguíneo direto, fazer uma coloração coletando o sangue da pessoa, né? Aqui a gente pode ver a forma, o tripomastigota, a partir do sangue do indivíduo, né? A gente pode coletar aqui o barbeiro e pesquisar a presença dele no mosquito, mas a gente também tem outras formas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, essas 4 técnicas mostram pra gente a presença dos anticorpos. Você pode pesquisar se a pessoa tem anticorpos, que é um indício de que mostra que a pessoa tem a doença, né? Então, hemoaglutinação, imunofluorescência, Western blot, enfim, você não precisa decorar técnica por técnica, tá, pessoal? Como que a gente faz a prevenção da doença de Chagas? Bom, primeiro, melhorar a infraestrutura, a moradia das pessoas. Então, aqui, por exemplo, você tem uma casa de pau a pique, né? Uma casa feita de restos de madeira com lama, então é um tipo de moradia bem precária. E olha só, a senhora aqui achou o barbeiro na sua própria moradia. Eles são comuns, eles se instalam por aqui, né? Para você realizar o tratamento, você faz benzimidazol, aplicação de benzimidazol, uma molécula que funciona bem contra a doença de Chagas, né? Não existe uma vacina até hoje para a doença de Chagas. Seria muito bom se houvesse. Ela está sendo desenvolvida, mas ainda a gente não tem, tá? Depois disso, na outra aula, o professor comentou um pouquinho sobre aqueles protozoários que habitam o lúmen. Se você não lembra o que é lúmen, a gente está falando do sistema digestivo e do sistema reprodutivo. São aqueles órgãos que são tubos dentro do nosso organismo, né? Nós comentamos sobre 3 principais patógenos que afetam o lúmen, né, pessoal? E aqui a gente mostra um pouquinho a importância de estudar esses parasitas, né? Se você observar,
a gente tem aqui mortes anuais de cada doença. Esquistossomose, 41 mil pessoas por ano morrem. Malária, quase 1 milhão. Porém, se você observa as diarreias causadas por parasitas, você observa, ó, 2 milhões e meio de pessoas por ano morrem de doenças causadas por parasitas diarreicas. Então, olha como é importante esses patógenos, né, pessoal? Aqui, por exemplo, a gente começa a falar sobre o primeiro desses patógenos, que é a giardia. Giardia intestinalis é o seu nome, né? Ela é responsável por uma diarreia muito comum em crianças e idosos. A giardíase, ela tem esse ciclo de vida que é bem simples, mas é importante a gente lembrar, né? Isso vai cair na nossa prova. Lembre-se disso, tá? Olha só, a gente tem aqui a ingestão de cistos em águas e alimentos contaminados. Então, você pode ter, por exemplo, frutas, verduras e até mesmo águas que estão contaminadas com cistos. Uma vez no intestino da pessoa, o cisto aqui, ele vai se transformar em trofozoito, ou seja, ele vai se diferenciar dessa forma que consegue grudar, ele tem uns discos que vão fazer ele grudar aqui no alça intestinal da pessoa, né? São os trofozoitos que vão permanecer no intestino delgado e vão se fixar para tirar nutrientes da pessoa. Um certo tempo depois, os trofozoitos transformam-se novamente em cistos, né? Essa forma arredondada, e eles são eliminados pelas fezes. Se uma pessoa, por exemplo, defeca em um local que pode contaminar água, pode contaminar alimentos, o ciclo volta novamente. Você pode ver que não tem muito segredo, né? A pessoa come alimento contaminado com cisto, ou toma uma água contaminada com cisto, ele se transforma em trofozoito dentro da pessoa, ok? Bom, aqui a gente tem, por exemplo, o trofozoito, e o professor falou que graças a essa estrutura chamada disco ventral, o trofozoito ele consegue se aderir aqui na parede do intestino. O problema é que o trofozoito ele aprendeu a escapar do sistema imune, ele aprendeu também a destruir a parte aqui, a borda, né, da monocamada. E aqui a gente tem um problema, porque a gente faz o protozoário conseguir ainda se manter viável no intestino. Algo difícil de se matar, né? Quando uma pessoa está com giardíase, muitas vezes ela não tem sinal clínico. Porém, aquelas pessoas que têm sinais clínicos, elas vão desenvolver uma diarreia forte, né? Elas ficam com má absorção de nutrientes. Então, é comum a pessoa, depois de um certo tempo, emagrecer, ficar fraca, né? Quais as pessoas têm mais problemas com a giardia? A gente está falando de pessoas como, por exemplo, crianças e pessoas que têm o sistema imune comprometido. Então, idosos, pessoas que acabaram de passar por uma doença, né? Geralmente, uma pessoa que tem giardíase, um adulto, por exemplo, que a princípio não tem uma doença, a gente tem que pesquisar realmente se a pessoa não tem mais problemas, né? Ver se ela não tem uma doença de base. Isso é sempre muito importante, né? Para diagnosticar essa doença, você tem que pegar as fezes da pessoa e procurar a presença de cistos, principalmente cistos, ou trofozoitos nas fezes, né? Você pega ali e olha no microscópio para você achar uma das formas de vida. Principalmente cistos, né? A principal forma que a gente isola, né? Como tratamento, existem moléculas que a gente usa, antiparasitários, né? Que são até mesmo distribuídos pelo SUS, que é o metronidazol ou o albendazol. São moléculas que têm um efeito muito interessante, eles destroem pela necessidade do parasita ter oxigênio, né? Então, são moléculas que, apesar de a gente ter resistência parasitária de tempos em tempos, elas ainda funcionam, tá? Como medida sanitária, o que a gente precisa contra a giardia, né? Higiene. Então, tomar água de fontes que há um tratamento, tomar água mineral, por exemplo, né? Evitar tomar água de mananciais que a gente imagina que estejam contaminados, poluídos com fezes, né? Evitar, por exemplo, alimentos que a gente não realizou lavagem, cozimento, por exemplo, né? Perceba que comer alimento não cozido é sempre algo bem perigoso, né, pessoal? Sempre é importante cozinhar o alimento, ok? Bom, outro parasita que a gente comentou, esse aqui é um parasita do sistema reprodutivo, é a Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis é um parasito que ele vai infectar o sistema reprodutivo das pessoas, principalmente de mulheres, né? Como é que é o ciclo biológico da Trichomonas? Através do sexo não seguro, ou seja, sexo sem proteção, uma pessoa que tem um parasita pode passar para outra, né? A gente falou que, devido às condições do pH vaginal, existe uma chance do Trichomonas se desenvolver mais nas mulheres, né? Então, as pessoas vão ficar com o sistema reprodutivo inflamado, né? Presença de coceira, por exemplo, né? E a pessoa, ela pode até ter problemas como emagrecimento, inflamação crônica, né?
Aqui a gente mostra, por exemplo, os principais sinais. A pessoa ela desenvolve prurido, então coceira intensa, né? Aumento do pH do trato genital, isso pode predispor a infecções, né, bacterianas, por exemplo, infecções secundárias, né, ou reações inflamatórias, como o professor já falou. Tá? Uma forma de você realizar o diagnóstico da tricomonas é você realizar aquilo que a gente chama de Papa Nicolau, ou citopatológico, né? É quando você realiza uma coleta de amostra da região vaginal, do colo do útero, da vagina, por exemplo, né? E você observa no microscópio, né, as formas de tricomonas infectantes aqui em roxo, por exemplo, né? Esses pedaços de células grandes aqui é do epitélio vaginal, e a gente tem aqui formas isoladas de tricomonas, tá, pessoal? Bom, e para a gente finalizar, a gente tem aqui a terceira forma, que é a entameba. Né? A entameba, ou ameba, como muitos já devem ter ouvido falar, é uma outra forma de diarreia. Né? A entameba, ao lado da giardia, é uma das formas mais comuns que a gente tem de diarreia. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, as duas formas de ameba, né? Então, entameba histolítica é o nome da espécie, né? E aqui a gente tem o ciclo de vida. Você, por exemplo, tem ingestão de cistos maduros a partir de fezes, né? Então, você teve ali contato com fezes de animais, por exemplo, de primatas, de outros tipos de animais, né? Um solo, por exemplo, em algum material, e no seu intestino ele vai se desenvolver, e ele vai grudar e vai fazer, assim como a giardíase, a espoliação de nutrientes. Ele vai absorver nutrientes a partir de você. Né? O problema da entameba é que ele é um parasita um pouco mais invasivo que a giardia. Ele, às vezes, não fica só no intestino, né? Ele pode, por exemplo, penetrar um pouco além do intestino, por exemplo, no intestino grosso, causar úlcera, e também invadir fígado, rim, cérebro. Então, quando você tem uma pessoa que tem um problema do sistema imune um pouco maior, uma pessoa, por exemplo, que está com o sistema de defesa mais enfraquecido, você tem o risco de ter esse parasita invadindo outros órgãos, né? Isso é algo perigoso, porque você vai ter outros tipos de sinais, tá? Para você, por exemplo, fazer um diagnóstico, você tem que fazer da mesma forma. Você tem que realizar a coleta das fezes, né? E você tem que observar ele no microscópio. Aqui a gente pode ver um cisto de entameba. Aí você pergunta, tudo bem, professor, mas você não falou que isso é a mesma coisa para a giardia? A gente também não tem que observar o cisto das fezes? Como que eu vou diferenciar um do outro? Você pode observar que aqui, ó, a gente tem as duas estruturas mais comuns aqui da entameba. Esses dois anéis aqui, ó, são anéis característicos dos cistos de entameba. Né? E o tratamento é realizado com as mesmas moléculas que a gente já citou ali para a giardia. Bem, pessoal? Perfeito. A gente passou daí para a próxima aula a toxoplasmose. Né? A toxoplasmose é um parasita interessante porque a toxoplasmose é um parasita que já se falou muito, mas a televisão acaba divulgando algumas informações um pouco erradas, né? Por exemplo, como se o gato fosse o único vilão da doença. Enquanto, na verdade, o problema da toxo é quando a gente se alimenta com água ou com alimentos crus que podem ter o parasita. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma célula infectada, né, pelo Toxoplasma gondii, e aqui nós temos as formas maduras dos parasitas. Né? Vamos entender um pouquinho como funciona a situação. Aqui a gente tem alguns países que são mais comuns, Toxoplasma, né? Então você pode ver aqui que é uma doença comum nos Estados Unidos e também comum na Europa. No Brasil, nós temos algumas regiões aqui, por exemplo, principalmente a região sudeste, em que você tem o maior número de casos, né, pessoal? Mas é mais comum ainda em Europa e Estados Unidos. Né? Bom, como que funciona, então, o protozoário invadir a pessoa? Existem três formas principais que a pessoa pode adquirir, né? Olha só, primeiro, os cistos, que são aquelas formas, os cistos que a gente encontra nas fezes do gato, né? Uma vez ingerindo alimento ou tendo contato com fezes de gato, você vai adquirir as formas invasivas, que é chamado de taquizoíto. Essa forma, por exemplo, que infecta os tecidos e é uma forma de multiplicação rápida. Ou os bradizoítos, que são aquelas formas que vão se multiplicar de forma mais lenta. Né? Para nossa prova, a gente não vai cobrar, pessoal, formas de vida. Vai ter ali a qual das formas se multiplica rápido. A gente não vai fazer uma prova de coreba assim. Né? Não vou perguntar qual é o nome da forma que infecta a pessoa. Ok? Porém, é importante você saber que ele é um parasita mais complexo e que lá no nosso corpo ele se transforma de algumas formas. Aqui vem um slide bem importante. Né? Bom, a doença, ela começa aqui com o gato. O gato é o hospedeiro definitivo. O gato, ele vai se alimentar
de pequenos animais que apresentam o parasita na sua musculatura. Ou seja, na sua carne, ele tem taquizoítos ou bradizoítos. Bom, o gato, no seu intestino, ele vai desenvolver as formas adultas. Ingeriu a carne contaminada, no intestino dele, ele vai abrigar os ocistos. E ele vai defecar no ambiente. Tá? Se um ser humano, aqui a gente tem, por exemplo, o ocisto, né? O ocisto, ele vai liberar as suas formas mais juvenis, né? E ele vai se transformar em taquizoíto. E vai ficar, por exemplo, no músculo de um outro animal, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o solo ou a caixinha de areia do gato, com os oocistos, né? Se por acaso um ser humano, ele limpa a caixinha de areia do gato, tem contato com o pés do gato, ou de algum outro material, por exemplo, e coloca a mão na boca, a pessoa acabou de se contaminar. Ou, mais importante, se a pessoa teve contato com carne crua, né, e que de um animal contaminado, por exemplo, de um herbívoro, de um bovino, por exemplo, né, aí a pessoa também vai se contaminar dessa forma. Né? O maior número de casos são de pessoas que ingerem carnes cruas. Porém, se a pessoa ela manipula as fezes de gato, ela também pode ter esse risco de adquirir os parasitas. Né? Aqui a gente tem de novo, né, o gato que se alimenta, por exemplo, desses tipos de animais aqui, que apresenta o parasita no músculo, né? Aí o gato vai eliminar nas fezes as formas de ocisto. O ocisto ele vai liberar as formas adultas que se multiplicam aonde? Se multiplicam na musculatura da pessoa. Né? Ou o ser humano pode ter contato com as fezes do gato, ou o ser humano pode ter contato com carne crua, que alberga os bradizoítos ou os taquizoítos na musculatura. Né? Que sinais que a pessoa pode ter? No início, nas primeiras semanas, sinais parecidos com febre, porém, depois de um certo tempo, uma febre aparente, a pessoa fica assintomática, ou seja, acabam os sinais. Né? O problema são daquelas pessoas que são imunocomprometidas, as pessoas que estão com o sistema imune bem fraco. Essas pessoas, o parasita é capaz de invadir órgãos e tecidos, como os olhos, como os pulmões, o cérebro. O professor até citou alguns casos em que você tem alunos com o sistema imune comprometido e que eles adquirem, por exemplo, problemas crônicos com vista, com os olhos. Né? O outro grande problema para a gente, pessoal, são as gestantes. Né? Aqui vem algo importante que vai cair na nossa prova. Estou dando outra dica para vocês. Né? A transmissão fetal da toxoplasmose ocorre, ou seja, a mãe passar para o feto, ocorre quando a mulher ela adquire a toxoplasmose e ela nunca teve antes. Primeira vez que ela teve tox foi durante a gestação. Ela não tinha defesa nenhuma, nunca teve contato com a doença. E durante a gestação, ela adquire a doença. Esse é o principal perfil de mulheres que podem ter problemas mais sérios, né? Passar a doença para o feto. Tá? Como que a gente realiza o diagnóstico, professor? Bom, primeiro assim, só mostrando de novo as formas, né? Os ocistos, os taquizoítos, aqui a forma que invade os músculos, e aqui o bradizoíto, a forma que se instala, por exemplo, em alguns órgãos, né? A gente adquire de várias formas, pessoal. As principais são a pesquisa de anticorpos no nosso sangue, como, por exemplo, a imunofluorescência que a gente apresenta aqui, ó. A imunofluorescência e a hemaglutinação indireta são técnicas que a gente caracteriza a presença de anticorpos. Isso é muito importante. Quando a mulher vai fazer o pré-natal, o que a gente está buscando ali? A gente está buscando a presença de anticorpos. É importante, quando a mulher vai fazer o pré-natal, descobrir se ela já teve contato com toxoplasmose no passado ou se ela está agora tendo contato com o parasita. Essa é a importância que a gente tem. Tudo bem? Lembre disso para a nossa prova. Ok? E aqui a gente vai falar da última doença que a gente vai falar aqui na revisão, que é o plasmódio, que é um parasita bem complexo, né? Que é causador da malária. A malária é uma das parasitoses mais disseminadas do mundo, né? Ela é principalmente confinada à Ásia e à África. No entanto, nós temos casos aqui na América Central, né? E é um parasita que já foi identificado em muitos personagens históricos. O problema da malária é que ele tem um ciclo de vida bem complexo. E é muito difícil de você prevenir a malária. A gente vai falar mais para frente. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma floresta úmida tropical, que é o tipo de local em que a gente normalmente encontra esse patógeno. Né? Existe um problema. Quem transmite a malária é um vetor, né? É um mosquito hematófago, que é o Anopheles. O Anopheles é um mosquito que normalmente a gente encontra em florestas tropicais e que aí passa a malária para as pessoas. Né? O Anopheles ele é um mosquito
sugador, né, de sangue, e as fêmeas do anófeles é que transmitem para a gente a doença, porque para o desenvolvimento dos ovos ela precisa de sangue. Né? Aqui a gente tem alguns locais do mundo em que já houve relatos, né? A África, os países da África, principalmente com malária, tem uma intensa transmissão, mas a gente também tem aqui vários parasitas com sinais também, né? Presença desse patógeno, né, pessoal? Bom, como agente etiológico, a gente tem esse protozoário que é chamado de plasmódio, né? Não existe apenas um tipo de plasmódio, existe Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, né, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele é um patógeno que invade as células do sangue e as células do sistema imune que se encontram no sangue, né? Como a gente pode ver aqui, a gente tem algumas espécies, né? Febre terçã, que é pelo Plasmodium vivax, Plasmodium vale, febre maligna, que é o Plasmodium falciparum, e a febre quartã, que é a Plasmodium malariae, né? Você não precisa decorar isso. O que você precisa saber é que alguns parasitos eles estão associados, por exemplo, a picos intensos de febre a cada 3 dias, por isso que a gente chama de terçã, né? Ou picos intensos de febres a cada 4 dias. Aí vem o nome quartã, né? Aqui a gente tem, por exemplo, mostrando células do sangue infectadas com cada uma dessas espécies, né? Você pode observar que a gente tem aqui, dependendo da espécie, algumas características diferentes, que a gente pode usar o microscópio para distingui-las, né? Os principais parasitas que a gente se preocupa aqui é o falciparum, né, e o vivax, desses 5 aqui, ok? Bom, aqui a gente mostra as formas evolutivas desse parasita. Então a gente tem, por exemplo, o zigoto e o ocisto, que a gente encontra no inseto, né? E aqui a gente tem as formas mais invasivas, que são os esporozoítos e os merozoítos. Essas duas formas aqui, esporozoítos e merozoítos, são as formas que a gente encontra no ser humano, invadindo nossas células. Os esporozoítos invadem células, e uma vez dentro da célula, o merozoíto se desenvolve, se multiplica ali, né? Depois disso, a gente tem as formas adultas, que são os gametas, que voltam para o inseto, quando o inseto pica uma pessoa doente, né? Aqui a gente pode ver o ciclo de vida. Você tem, por exemplo, o inseto que está contaminado, né? Ele tem na sua saliva as formas invasivas, e quando ele nos pica, a gente vai ter a contaminação do nosso sangue e a contaminação do fígado. Aqui, por exemplo, uma célula do fígado, né? Nesse momento, você tem as formas invasivas, que são os esporozoítos, invadindo as células. Ali dentro ele se transforma em merozoíto, e aí ele vai ficar invadindo várias gerações de células do nosso sangue. Merozoíto e esporozoíto. Ele vai ficar, né, alternando entre essas formas. Cada vez que você tem parasitos saindo da nossa célula e invadindo outras células, você tem explosão de células do sangue, porque para sair da célula ele destrói a célula, liberando várias formas de vida, né? Cada vez que você tem essa destruição de células, você tem um sinal para desencadear aquela febre intensa, aquela febre clássica que é a da malária, né? Uma hora, chega um determinado número de gerações, e é que alguns parasitas eles vão desenvolver as formas adultas, né? E aí o inseto picador vai sugar para desenvolver novamente no mosquito. Então, fica esse ciclo que é bastante complexo, né? Aqui vem algo bem importante para a gente. Os sinais de uma pessoa que desenvolve malária, né? Primeiro, as pessoas, elas, a cada vez que os parasitas saem do sangue, elas ficam com picos febris, que podem variar a cada 3, 4 dias, dependendo da espécie de malária que ela tem. A pessoa, além de desenvolver uma febre intensa, ela fica com frio, calafrios, uma suadeira intensa, perda de peso, né? As pessoas que moram em países endêmicos, países que têm uma grande concentração de malária, já se acostumaram a ter essa doença, né? Isso não quer dizer que as pessoas não morram. As pessoas, elas morrem em grande quantidade, né? Como diagnóstico, como é que a gente consegue descobrir que uma pessoa tem malária, né? Primeiro, pelo histórico de sinais, o tipo de sinal numa área em que é comum ter malária, isso já praticamente fecha o diagnóstico, né? Mas a gente nem pode pesquisar o parasita num esfregaço de sangue. Coletar o sangue e observar aqui como a gente tem no microscópio, né? Você está vendo aqui esporozoítos, por exemplo, entre as células do sangue. Ou você também pode usar uma técnica de detecção de material genético, que é o tal do PCR. Certo, pessoal? Bom, para finalizar, a gente tem aqui o tratamento, né? O uso de substâncias como antimaláricas, né, a cloroquina, a doxiciclina, a primaquina, o quinino, por exemplo, né, são moléculas que a gente utiliza para o tratamento de malária, né? O uso de mosquiteiros em áreas endêmicas é preconizado, mas na prática não funciona, porque são regiões muito úmidas e quentes,
Então, geralmente, as pessoas não conseguem muito dormir dessa forma, né? E aqui, pessoal, vem uma informação muito importante, que é uma questão de prova. Anotem, né? Existe uma procura muito intensa para uma vacina contra a malária, porém, até hoje a gente não tem. Por que a gente não tem a outra hoje? A gente tem formas de vida muito diferentes que entram na pessoa. O parasita aprendeu, cada vez que ele troca de forma de vida, conseguir fugir do sistema imune. O sistema imune não consegue combater, porque é um parasita que tem várias formas de vida e ele consegue escapar do sistema imune dessa forma, variando antígenos. Certo, pessoal? Então, apesar de ter muita procura, infelizmente, não há muito como a gente conseguir uma vacina até hoje. Tudo bem? Bom, o professor vai parar de compartilhar os slides e o professor vai parar de gravar, interromper